Ah, não, apareceu aqui agora. Sim. Então vamos lá, Não, né? tá não. Todo mundo Nós vamos chegou, passear não. pela lâmina e vamos procurar algum ovo, algum cisto. Então, se por acaso algum de vocês, a hora que eu estiver passeando na lâmina, encontrar, vocês falam que acharam e aí a gente vai identificar qual que é. Passou por um ovo aí, não foi não? Aonde? Aqui, esse grandão aí. Lado direito ou lado esquerdo? Ah, isso Superior aí esquerdo. tá chegando. Isso. Aqui? Superior Em esquerdo. cima. Aqui, isso aí. Dois ovos aí. Isso é um ovo? Sim. Não. Que ovo é esse? Olha o de baixo aqui, ó. Pra mim é de Ascaris. Por quê? Por causa da Entrando camada, na minolada. pelo formato do ovo, pela camada de fora. Que Membrana minolada. característica tem a membrana desse ovo? Isso. Por causa da membrana do ovo, eu acho que é de Ascaris. Isso. Qual que é a característica da membrana? Vocês lembram? Lembra? É membrana mamilonada. Tá vendo esse ovo aqui? Tem uma membrana mamilonada. Então aqui a gente consegue ver claramente essa membrana. Ó. É um ovo fértil? Isso. Ele está germinado. Uhum. Então vamos lá. E esse aqui? É um de Ascaris também. Também? É. E esse ovo, ele é igual ao outro? Não. Não, ele é infértil. Ele é Infértil? É. Isso Não. mesmo. Porque ele tem um formato mais fusiforme, tá vendo? Ele tem a membrana mamilonada, mas ele é mais alongado. Então, certinho. Essa lâmina aqui é uma lâmina que tem ovo de Ascaris lumbricoides, né? Então, se a gente faz uma identificação, né? Vai liberar um laudo lá escrito presença de ovos de Ascaris lumbricoides, certinho? Vou colocar outra aqui para vocês acertarem. Então vamos lá. Projetou certinho? Todo mundo vendo? Não. Não. Ainda não. Agora sim. Ó, primeira coisa, pela coloração dessa lâmina, essa lâmina tem lugol, tá vendo? Como as estruturas já estão mais amareladas. Então aí a gente vai procurar alguma coisa. E sempre a gente procura no menor aumento, depois a gente passa para o maior aumento, tá vendo? Assim, no menor aumento a gente não consegue ver muita coisa, né? Então vamos aumentar. Vocês estão vendo alguma coisa em algum campo aí? Não tá dando pra ver direito, não. Não? Não. Não tá aparecendo nada ainda. E agora? Ah, achei um aqui, ó. Quase no centro à esquerda. À esquerda tem um ovo. Aqui? Aí, ó, à esquerda. Esse é onde Entre eu tô com o o canto mouse, superior né? e o meio. Isso. Então vamos aproximar. Que estrutura é essa? Peraí que eu vou pensar aqui.
Amebíase, só que eu esqueci o nome dele. Isso. Ancilostoma? É uma ameba. Eu esqueci o nome. Ancilostoma? Hã? É ancilostoma que fala? Não, ancilóstoma é um euminto, né? O ovo seria um ovo. Aqui é um cisto. Então, se é um cisto, é de um protozoário. Quem falou ameba tá certo, mas que ameba é essa aqui? Tô tentando lembrar o nome dela. A gente estudou três, né? Entamoeba dispa, Entamoeba coli e Entamoeba histolítica, não é? Essa aí é a coli? É a coli, Não, por quê? Cole? Coli. O núcleo não tá dando pra ver direito, hein? O núcleo eu não tô conseguindo ver É direito. porque dá pra ver os núcleozinhos. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente consegue ver pelo menos 5. Então, se ele tem mais de 4, ele já não é nem dispa e nem histolítica, ele já é coli. Então, aqui a gente já consegue identificar. Mas vamos procurar um outro cisto que a gente consegue identificar o núcleo melhorzinho. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui tem outro, ó. Aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Vocês conseguiram enxergar? Sim. Sim. E olha o tanto Não, aproxima mais. tá no máximo. Peraí, deixa eu ver se eu virando a tela melhor. Acho que minha tela não vira. Tá, mostra de novo 5. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. São 6. Tá. Só que, claro, né, pela lâmina estática é mais difícil da gente, né, identificar. Mas quando a gente mexe no micrômetro, a gente consegue ver esses núcleos claramente. Principalmente que essa amostra está com o Lugol, né? Então é uma amostra que a gente já tem um corante que facilita a gente visualizar. Cadê a bomba? Então, se a gente olhar nesse corte aqui, né, nessa lâmina, a gente não tem mais nada além desses cistos. Aqui, ó, aqui tem outra. Às vezes vocês conseguem enxergar melhor. Também tem 6 núcleos. Conseguiram enxergar? Sim. Então vamos para o próximo. Apareceu? Apareceu. Vocês já enxergaram Apareceu alguma coisa parasita. nesse aumento? Parasita aí. Tá vendo? Aqui a gente já vê. Que parasita é esse? Ascaris? Não. Ancilostoma? Não, é uma larva de Strongyloides stercoralis. Não. Só que, claro, o método, né, quando a gente vai analisar, o método ele também vai dizer pra gente o parasito, né? Então, muitas das vezes as larvas elas podem ser parecidas, né? Mas, por exemplo, se aqui for um método de Berman-Moraes, né? Então, é um método de termotropismo e hidrotropismo positivo, né? Então, as larvas de Strongyloides, elas têm tropismo pela água. Então, elas migram pela água e aí a gente faz a identificação delas, entendeu? Sim. Mas no menor aumento, a gente já enxerga essa larva. Então, vamos lá. Tá bem?
Isso aqui, pessoal, são lâminas de controle externo. Então, é um laboratório que manda para a gente no portal, né? Essas lâminas elas são digitalizadas por uma câmera acoplada ao microscópio, e aí a gente tem que fazer a identificação e reportar para eles. Então, a gente só tem o certificado de proeficiência quando a gente reporta adequadamente cada parasito, né? Ou cada análise, né? Então, cada provedor tem diversos tipos de análise. Então, parasitologia, microbiologia, bioquímica, hematologia. Então, a gente vai em cada módulo reportando o resultado. Então, muitos desses módulos a gente tem o quê? A gente tem digitalização de lâminas, como no caso da parasitologia. Então, vamos lá. Deu para ver aí agora, né? Ou ainda não? Todo mundo vendo? Agora Sim. tô vendo já. Então tá, vamos lá passear de novo. Tô até agora fazendo as meninas respirar açúcar muito longe. À esquerda aí tem. Aonde? Aí, ó, abaixo. Pra baixo, um pouquinho. Aí. Esse? Perto da seta aí. Esse Esse no aqui, meio. né? Isso. É. Que ovo é esse? Tem a casca transparente, então a gente vê as células germinativas no interior dele. Alguém arrisca? Alguém já falou o nome dele aí hoje. É de Ancylostomídeo? Isso, exatamente. Tá vendo? Quando a gente vai aprendendo a morfologia, fica fácil da gente identificar. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui no meio. Fácil não, né? Hã? Fácil, né? Não, mas a gente tenta. É, mas com a prática as coisas Achar é se fácil. tornam mais fáceis. Oi? Achar o ovo cisto é fácil. O nome que é chato de lembrar. Aqui, ó, outro ancilostomídeo, tá vendo? Vamos ver se a gente enxerga alguma outra coisa. Vou aproximar um pouquinho. Acho que tá bom assim. Aqui, ó, outro. Acho que foi até o mesmo que a gente já viu, né? Uhum. Mas parece um cisto, tá vendo? Mas aqui a gente não consegue identificar, porque tá sem lugol e por esse Por causa do corte borrão aqui, por esse plano a gente não consegue identificar que parasita é esse, mas tem um cisto aqui sim. Então quando é assim a gente tem que procurar, a gente tem que aplicar um lugol na lâmina, né, pra gente conseguir enxergar a morfologia. Isso aqui é um ovo? É. De quê? Do mesmo. Não. Não? Não, aquele É que chama de um chapéu eumínio que mexicano. chama Eu esqueci o nome. isso, Hymenoplex nana. Eu tenho que lembrar o nome dele. Ele é diferente, ó. Ancylostomídeo, ele é mais escuro e ele não parece um chapéu e ele é maior, tá vendo? Uhum. Então vamos ver se a gente acha outro cisto daquele pra gente ver. Então esse paciente aqui, ele tem uma co-infecção, né? De 2 eumintos e de um protozoário.
Vamos procurar outro. Então, para a gente ter certeza qual que era a espécie daquele cisto, né, a gente tinha que ter aplicado o Lugol lá na lâmina para a gente fazer a identificação correta. Vamos lá de novo. Tá aparecendo aí no meio, hein? Acima aí, ó. Distorção Mansoni. Aqui, Isso. Tá bem semelhante, aumenta ele aí. É ele mesmo. xistosoma. Pelo menos. Eu Minha acho que tela tá não. demorando a abrir. Não. Xistosoma não. tem o espículo, né? A gente não enxerga espículo aqui, não. Vamos ver se a sim. gente tem um outro ovo que ajuda a gente a identificar. Tem um aqui no cantinho também, ó. Eu apontei ele se me apareceu, só que a tela minha tá demorando a abrir aqui. Que ovo é esse? Em formato de D, que tem um lado convexo. Os pincéis nos povos embora. Que não é comum a gente encontrar em exame parasitológico de fezes, porque as Interóbios? fêmeas não ovipõem exatamente o ovo de interóbios. Então aqui a gente tem o ovo e no interior a larva. Aqui não está dando para ver muito bem, mas pela característica do ovo a gente já tem certeza que é o interóbios, que é um formato de D, né? Então uma superfície dele é convexa, tá vendo? Vou procurar outro. Então, se alguém enxergar alguma coisa aí, é só gritar. Eu vou mais um pouco devagar, que eu não sei se está dando atraso aí para vocês, para carregar. Pra mim tá. Agora a direita parece que tem um outro, né? Parece Agora aparece o Xissossoma. Agora Ah, parece. Deixa eu ver, minha tela não carregou ainda. É o Xissossoma. É. Exatamente, tá vendo? Então é um ovo que tem a presença de um espículo e aqui dentro a gente vê o miracídio, tá vendo como é diferente? O espículo ele é patognomônico, né? Xistosoma. Então vocês já estão craque na parasito, tá vendo? Vocês estão acertando todos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que dá pra gente ver. Achar é fácil, o difícil é lembrar os nomes. Na verdade, eu achar que é difícil. Vocês estão achando até Eu acho fácil. mais fácil. Acho mais fácil.
Então, vamos lá. Esse aqui tá legal. À direita tem um ovo. Aqui ou aqui? Não, em cima. Esse aí parece um ovo. Que ovo é esse? Acho que é antes não sei. Deixa eu ver. Essa tela não cai. Não conheço, não. É Interóbios, não? Oi? Dá uma É dica aí. Interóbios, não? Enteróbios, tá vendo? Então, olha para vocês verem. Às vezes, a gente vê a morfologia diferente. Então, aquele primeiro enteróbio que a gente viu, ele tá diferente desse aqui, pela cor. Mas a gente vê que a morfologia é a mesma, né? Então, às vezes, a gente tem uma pequena mudança, mas a gente tem que saber identificar em qualquer condição. Vamos ver se a gente vê alguma outra coisa. Tem um ovo aí também, não tem? Marrom, um marrom bem escuro. Aqui? Isso. Que ovo é esse? Minha tela não mudou ainda, não. Tô tentando ver. Na beiradinha. Esqueci o nome dele. Parece uma bola de futebol americano. Eu esqueci o nome. Tricules. Isso, Tricúris, trichures. exatamente. Tricúris, Agora triquiura. que carregou pra mim. Então, aqui a gente tem esses dois parasitos, né? Então, a gente tem o Enteróbios e o Tricúris. Então, agora vamos dificultar um pouquinho. Vamos para os parasitos do sangue. Não. Vamos lá. Um minutinho, tá carregando. A motoca é nervosa. Então, vamos lá. Vou projetar de novo. Ó, isso aqui, né? A gente já vê que não é um sangue periférico, é um esfregaço, né? Então, a gente não vê muita hemácia íntegra. Aí tem um parasito à direita. Aqui? Aí. Que parasita é esse? Tá mostrando, tá preto? Lembrando. Apareceu pra vocês ainda não? É o. Filariose? Isso. Isso aqui é uma microfilária de Vukereria bancroft. Lembra que a gente tem o embrião e a gente tem essa membrana transparente aqui que envolve ele, tá vendo? Não. Então, se a gente extrapolar, né, isso aqui foi feito uma punção de polpa digital, né? Então, a gente fez lá o esfregaço, né? De gota espessa.
Qual que é o horário que foi feita essa coleta, vocês lembram? De 22 a 24 horas, é esse? Exatamente. Então, esse paciente aqui, ele teve que fazer uma coleta noturna por causa da periodicidade das microfilárias no sangue periférico. Então, aí, né, quando o paciente tem a suspeita clínica, né, de filariose linfática, né, a gente pode fazer outros exames, como pesquisa de antígeno solúvel, né, pesquisa de anticorpos, que não é utilizado muito, porque não é tão sensível específico, mas se o médico quiser fazer a identificação do parasito, a gente tem que coletar o sangue do paciente no período noturno, entre 10 e meia-noite, por causa da periodicidade desse parasito no sangue. Então, vamos lá, vamos pegar outro aqui. Vendo? Nesse esfregaço aqui a gente já consegue ver direitinho todas as hemácias íntegras, né? Sim. Se vocês repararem alguma coisa de diferente, vocês me avisem. Volta para a parte anterior. Tô vendo os pontos nas hemácias, mas eu não sei se é isso. Exatamente, vamos aproximar. Né? Às vezes a morfologia ela não está muito boa para a gente identificar, mas a gente já começa o quê? Associar, né? Então, qual que é o parasito que fica no interior das hemácias? Né? Tem tropismo por hemácia. Trofozoito de plasmódio. Não? Exatamente, trofozoito de plasmódio, né? Então ele se liga lá às glicoforinas e internaliza dentro da hemácia, né? Os merozoítos, né, se transformam em trofozoítos. Então, aqui dentro da hemácia, a gente vê trofozoito de plasmódio, né? Então, a gente viu que o plasmódio, né, são várias espécies e cada espécie tem uma morfologia diferente. Tá, mas eu não sei que plasmódio é esse, né? Aí você vai colocar o quê? Você vai colocar simplesmente presença de trofozoítos de plasmódio SP. Então, se a gente for observar, a gente tem várias hemácias parasitadas, né? E o que é importante, né? A gente faz aquela contagem dos campos, né? Então, a gente conta lá os 100 campos e vê a quantidade de parasitos que a gente encontra por campo, né? Seja trofozoito, esquizonte. E aí a gente vai ver o quê? O prognóstico do paciente. Tá vendo aqui, ó? Aqui é outro plasmódio. Isso aqui já parece o quê? Um gametócito, tá vendo? Olha o pigmento malárico aqui, ó. Que é esse amarronzado aqui. Isso é pigmento malárico. Tem outros aqui, ó. Então, vamos passar para a próxima. Que estrutura é essa aqui? Neutrófilo, não, né? Isso, muito bem. Quando eu for passeando pela lama, eu posso perguntar qualquer coisa, seja de parasita ou não. Isso aqui, rosinha.
Aqui tem Tem uma, Mas você tá duas. nesses pontinhos, É, pontinhos, plaquetas, não? plaquetas. Muito bem. Então, vou procurar alguma outra coisa. Ou seja, essas hematas estão meio borradas na hora de fazer a lâmina. Borrada? É que dá tipo uma ondulação em volta dela. É isso aqui assim, quando vai fazer a lâmina? Assim? Não, assim, do outro lado. Dá tipo uns risquinhos assim, tipo se Assim? É em tipo volta dela membrana, tiver, é tipo membrana se a laminolada em membrana dela volta tiver delas. É tipo isso. espalhada. É isso. Acho que eu não... Aonde? Não tô enxergando. Se aparecer, eu vou te mostrar, porque você já eu te falo, porque já passou. Eu fiquei Tá. na dúvida. Eu acho que é por questão do aumento. Oi? É Acho que essa é por dúvida causa que da a questão gente do tirar, se é aumento. quando aumenta, se é da lâmina. Não entendi. Quando ela tá sendo feita, ela tá meio. Ela tá parecendo um. Tá parecendo Ai, gente, deixa eu lembrar o deformidade na nome daquela massa. É, pode ser do esfregaço, né? Ah, tá. Mas a gente tem que analisar, porque a gente tem diversas doenças, né? Diversas patologias em que a gente tem alteração da estrutura da hemoglobina ou de alguma outra proteína que provoca alteração de forma, né? Uhum. Mas a princípio as hemácias desse paciente aqui são normais. Tem sinal de aumentar, parece que. É. Que é isso aqui? Ainda não abriu pra mim, não. Ou ele. Peraí. Chega mais perto. Para identificar se é xistossoma, leishmania ou, Tripomastigota. Esse aqui é tripomastigota, não é? Por quê? Por causa da posição do núcleo. Do núcleo? É. Núcleo mais anterior. O Acaba núcleo com. seria isso aqui? Leishmania. Isso é leishmania? Pra mim, é Vamos uma lá. É. Primeira coisa, o flagelo ele é a porção anterior, não é isso? Frente. Então aqui a gente tem o flagelo. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Uhum. Ok. Aqui a gente tem o cinetoplasto, né? Que é uma organela rica em DNA. Então esse cinetoplasto está posterior ao núcleo, né? Porque a porção Então, anterior é leishmania. a do flagelo. Uhum. Então, qual que é a forma parasitária que tem cinetoplasto Chagas. posterior? Só tem uma. Tripomastigota? Exato. Segundo ponto. Membrana ondulante lateralmente disposta. Aqui vocês conseguem ver essa membrana? Sim. Sim. Então é isso. Tripomastigota de Trypanosoma cruzi. Então, aqui tem duas, vamos procurar outras. Para a gente ver se a gente encontra mais. Aqui, ó. Então isso é com o tempo, tá vendo? Né? Quando a gente treina o olho, às vezes até no menor aumento a gente já consegue enxergar. Então aqui a gente vê de novo, ó, membrana lateralmente disposta. Aqui é a mesma coisa, ó. Cinetoplasto posterior ao núcleo. Certinho? Tem que lembrar. Sim. Cinetoplasto. Sim. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui.
Vou ler esse aqui para vocês, o caso clínico primeiro. Paciente do sexo masculino, 37 anos, começou a apresentar uma lesão avermelhada no braço direito que posteriormente foi se tornando uma elevação como um caroço endurecido e evoluiu para uma ferida. Não se sabe exatamente quando foi o início, mas relata que começou a crescer há cerca de um mês. Trabalha na lavoura de cacau lá na Bahia. Então ele tem uma lesão avermelhada no braço. Então aí agora a gente vai olhar. Leishmania. Uau, mas você já viu? Eu ia falar isso agora também. Pela descrição que você deu aí. É, eu também pensei. Tá fácil demais, Pode então. ser um. Que você falou, se fosse um feito no laboratório, eu ia falar que poderia ser um tuberculose, talvez, um teste de Montenegro, mas não é, pelo que você tá falando aí. Então vamos ver se vocês vão achar. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu tô demorando a carregar. Eu não carrego ainda não. Eu mostrando para vocês o caso clínico fica fácil. Mas agora a leishmania, para a gente identificar numa biópsia, num tecido, é extremamente difícil. Imagino. Então vamos lá, vamos procurar. E material de lesão, né? Então é um material, né, que é inflamatório. Então a gente tem fibrila, né, de proteínas, a gente tem várias células. Então é um material que é muito difícil de analisar. Oi? Volta para onde você estava antes. Nossa, Aqui? que é esse bagulho? Não, volta, antes. Mais para a Aqui. esquerda. Ai, ai. Ah, eu perdi, não lembro mais onde que está. Mas é uma forma, a mastigota dela, que eu vi. Tá mais escura, não é? É, tipo um basófilo. Tá tudo escuro. Isso. Eu também vi ela aí. E se eu contar para vocês que a gente já passou por São tudo muitas mastigota aqui, formas ó. a mastigotas? Sim, eu vi um São monte todas de... espalhadas aqui, são mastigotas. Aqui, São ó. todas- 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Esses pontinhos espalhados aí, ó, são todas Aqui tem mastigotas. outra, ó. Aqui tem... Só que isso é um diagnóstico que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um parasito muito pequeno. Aqui, ó. Nossa, pequeno muito demais. pode ser 1, muito 2, 3, 4, parecido 5. com plaquetas. E aqui tá maravilhoso, mas nem sempre a gente vê lesão assim, né? Com a presença de um elevado parasitismo, onde a gente vê, assim, várias formas de mastigotas. A gente vê pouquinha. Então, a gente gasta um tempão. Então, quando o paciente está com parasitismo elevado, de longe a gente já vê, ó. Aqui a gente já vê que tem um ninho de mastigota, ó, cheio de mastigota dentro de uma célula, tá vendo? Então, tem várias. E aqui ainda está mais didático porque a gente consegue enxergar o núcleo e o cinetoplasta em forma de bastão. Bem pequeno, né? Bem pequeno. Então, olha o tanto que é difícil, né? É. Aqui tá fácil porque a gente tem tanto. E a gente vê até células rompidas. Ó, isso aqui é uma célula que já se rompeu, ó. Então, aquelas amastigotas proliferaram, estouraram a célula. E aí, agora elas vão migrar e parasitar outras células. Aqui, ó. Aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Aqui, ó, a gente vê uma isolada.
Como que a gente fez isso, né? Então a gente fez o quê? Uma escarificação da lesão, né? A pessoa foi lá, pegou um bisturi e raspou aquela lesão, né? Então a gente provoca até um machucado, por isso que tá cheio de hemácia aqui. Costuma sangrar, né? Então depois a gente foi lá, fez a lâmina, furou e aí foi lá pesquisar o parasita. E ó, o parasita aí, né? Nossa, quando eu coletei Mas isso, se a eu gente não senti- tiver treinamento visual, ó, isso aqui passa como um nada, dependendo do caso. Dependendo, ninguém enxerga. Deixa eu ver se eu acho outra coisa. Por quê? Então vamos ver mais um para a gente seguir com o conteúdo. Ó, essa lâmina aqui já não tá tão boa, tá vendo? Essa lâmina a gente já não vê as hemácias espaçadas. Se vocês enxergarem alguma coisa aí, vocês me falem. Aí tem umas Direito, aí você vê uma célula aí, neutrófilos. neutrófilo aí. Esse aqui é o neutrófilo. O que mais? Mas ele quer parecer jovem mesmo, mas Tem um monte de pontinho, né? Roxo na ponta da tem hemácia. plaquetas. Aqui, ó. Que parasita é Deixa eu esse? ver a tela mudou ainda não. Aqui tem outro, tá vendo? Uhum. Em formato de anel, então tem um citoplasma escasso, né? O núcleo que a gente vê direitinho. E tá dentro da hemácia. É trofozoito de plasmodium de novo? Exatamente, tá vendo? Esse aqui ainda tá mais didático, porque a gente consegue ver direitinho o anel. Vamos ver se a gente acha outros. Na verdade, aqui tá cheio, né? Vamos ver se a gente acha um com anel, tá vendo? Ó, aqui tem outro, ó, no centro do campo, em forma de anel. Então, basicamente, é assim que funciona na prática clínica. Então, parasitologia, muito dos métodos são o quê? Visuais. Então, a gente tem que entender as estruturas, saber diferenciar as estruturas e também saber quais as colorações que a gente emprega para identificar essas estruturas, né? Uhum. Então, ó, se a gente não tem um treinamento, ó, você vai olhar essa lâmina aqui, você só enxerga hemácia e célula. Você nem vê trofozoito aqui. Vai achar que é um precipitado de corante. E aí pode passar abatido, né? Dependendo do parasitismo do paciente. Às vezes você vê 1, 2, 3. Então, isso é muito importante. Certinho? Uhum. Então, eu vou ativar o mudo de todo mundo. E aí, agora a gente vai falar sobre urinálise, né? Que é um tema muito complexo. Então, se vocês verem, eu atualizei ela no portal. É uma aula enorme, então a gente vai dividir ela em duas partes. Então, a gente começa a ver a primeira parte agora e depois a gente vê mais uma parte, beleza? Uhum. Eu vou ativar o mudo de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tirem do mudo e aí podem me perguntar.
Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o tema de urinálise. Então, aqui uma breve introdução para vocês, né? Então, ao metabolizar os nutrientes, as células do corpo humano vão produzir o quê? Resíduos, né? Devido a esse metabolismo, né? Quais são esses resíduos? Água e algumas impurezas nitrogenadas tóxicas, como, por exemplo, amônia e ureia. Mas tem só esses? Não, tem diversos outros metabólitos. E também íons essenciais, como sódio, cloreto, sulfato, fosfato e hidrogênio, eles acumulam em quantidade excessiva no nosso organismo. Então, o sistema urinário, ele auxilia o quê? Na homeostase do organismo, né? Então, o que é a homeostase? É o equilíbrio. Então, ele controla a composição e o volume do sangue. Então, ele vai remover e restaurar quantidades selecionadas de água de solutos e os rins vão excretar águas, impurezas nitrogenadas, toxinas bacterianas e outros metabólitos. Então, o sistema urinário compreende aí 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, aqui só explicando um pouquinho sobre a anatomia do sistema urinário masculino e feminino. Então, a gente tem a presença dos 2 rins, do ureter, né, que vai desembocar lá na bexiga, e da uretra, né? Então, tem uma grande diferença do aparelho urinário masculino e feminino, né? A uretra masculina, ela é maior do que a feminina, e isso implica em diversos fatores, como, por exemplo, predisposição a infecções urinárias, né? Que é o caso das mulheres, por ter uma uretra mais curta. Então, cada rim tem de 1 a 1,5 milhão de unidades funcionais, que são chamadas de néfrons. E os néfrons, qual é a função, né, dessa estrutura? Eles filtram o sangue. Então, existem 2 porções. O corpúsculo renal, onde o plasma sanguíneo é filtrado, e isso é composto pelo quê, né? Glomérulo renal, que é a rede capilar, e a cápsula de Bowman, que é a cápsula glomerular, que é uma parede dupla que vai circundar o glomérulo. Já os túbulos renais vão fazer o quê, né? Qual que é a função? Transporte, né? Eles fazem a passagem do filtrado. Então, a gente tem túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e os ductos coletores. Então, aqui é só explicando para vocês, né? Então, aqui a gente tem a unidade funcional, né? O néfron. Então, a gente tem os glomérulos e a cápsula de Bowman. E por aí, né? O sangue vai ser filtrado e ele vai passar por esse sistema tubular, né? E aqui, né? A filtragem vai gerar o quê? A urina, né? Então, ela vai percorrer esse sistema até chegar onde? Na bexiga, da bexiga, uretra e ser eliminada, né? Então, o sangue, ele chega no rim lá pela arteríola aferente, né? Então, ele chega aqui no glomérulo. Então, parte dele vai ser o quê? Filtrado, né? Então, ele vai cair nesse espaço aqui da cápsula de Bowman e vai seguir os túbulos, né? Outra parte passa pela feríola eferente e a gente tem também a presença dos capilares peritubulares. Então, a gente ainda tem o quê? Reabsorção e secreção de substâncias, que também são importantes na formação da urina, né? Então, a urina nada mais é do que um ultrafiltrado do plasma. E ela é composta por 95% de água e 5% de solutos, né? Então, quais são os solutos presentes na urina, né? A principal é a ureia, que é derivada aí do metabolismo de aminoácidos, né? Então, os aminoácidos, eles são convertidos em amônia. E a ureia é um metabolismo da amônia, né? Um metabólito da amônia. A creatinina é derivada da creatina, né? Que é uma substância nitrogenada que está presente no tecido muscular. O ácido úrico é derivado do catabolismo de ácidos nucleicos em alimentos e da destruição celular. O sódio, que também está na dieta, né? Ureia e ácido úrico são tóxicos ao organismo, né? Então, o nosso organismo, ele precisa excretar essa substância, porque o acúmulo provoca algum dano.
E os solutos inorgânicos, né? Então, a gente tem o cloreto de sódio, né? Isso varia com o quê? De acordo com a ingestão de sal. Sulfatos, que são derivados de aminoácidos. Amônio, que é derivado de metabolismo proteico. E outros, potássio, fosfato, magnésio e cálcio. E o volume urinário, né? Qual que é o volume adequado? Então, isso depende, né? E depende de quê? Da quantidade que os rins excretam. E o volume que o rim excreta está diretamente relacionado com o estado de hidratação do indivíduo. Então, o indivíduo que ele ingeriu muita água, ele vai ter o quê? Um maior volume de urina, que a gente vai estudar mais para frente, que nome é atribuído a essa condição. Já mesmo, né, por outro lado, um paciente desidratado, ele já tem um volume urinário muito menor, né? Ou um paciente que tem uma insuficiência renal crônica. Então, tudo isso vai aí influenciar no volume urinário. Então, a gente tem ingestão hídrica, perda não renal de fluido, variações na secreção de ADH, né, que é o hormônio antidiurético, né? Então, a gente tem uma alta secreção de hormônio antidiurético, a gente tem o quê? Menos volume urinário, né? Então, isso está relacionado até a algumas substâncias, como, por exemplo, cafeína. E também a necessidade de excretar grandes quantidades de sólidos dissolvidos, como, por exemplo, glicose ou sais, né? Então, é aquele paciente que é diabético, né? Então, uma maneira do organismo, né, compensar essa diabetes é eliminar a glicose no sangue, na urina, né? Então, ele necessita excretar grande quantidade desse soluto. Com isso, a gente aumenta o volume urinário. Então, a produção varia de 600 ml a 2 litros, né? Então, se a gente for pensar, né, é um valor de referência extenso, né? E quais são os termos que a gente usa para essa variação, né? Então, a anúria é quando a gente tem uma cessação do fluxo urinário. Então, é aquele paciente que não urina de jeito nenhum. Então, é aquele paciente que tem um problema renal grave ou então ele tem uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. Com isso, a gente não tem o quê? Filtração e não vai formar urina. Oligúria é quando o paciente tem uma diminuição do débito urinário. Ou seja, o volume de urina dele é um pouco menor, mas ele ainda está urinando. Então, quais são os casos que a gente encontra? Casos de desidratação, como, por exemplo, por vômitos, diarreias, queimaduras. E também temos a poliúria, que é o aumento do volume de urina diário, como, por exemplo, no diabetes mellitus, né? Como eu falei, então a gente necessita eliminar uma grande quantidade de soluto e com isso a gente aumenta o volume urinário para a gente poder excretar essa substância, né? Então é um mecanismo compensatório. Diuréticos, como por exemplo cafeína ou álcool, né? Porque eles vão suprimir o ADH. Então, quais são as vantagens do exame de urina, né? Primeiro, é um material que é prontamente disponível e facilmente coletado. Tá, é muito bonito falar isso, facilmente coletado. É sempre fácil? Claro que não. Em alguns casos, o paciente precisa ser sondado, né? Então, a gente tem casos de recém-nascidos, né? Que a gente precisa colocar um coletor. Tem casos de pacientes acamados, que a gente precisa introduzir uma sonda, né? Ou até um prematuro extremo, que necessita de uma sonda. Só que o exame de urina ele é muito importante porque ele fornece informações das principais funções metabólicas do organismo. E, além disso, são exames laboratoriais baratos, né? Então, se a gente for olhar, a gente tem uma tira reagente que faz um exame químico e ela analisa o quê? Diversos componentes na urina. Então, isso se torna o quê? Um método útil e um método barato. Então, de que forma que a gente faz a coleta dessa amostra, né? Então, essa amostra ela tem que ser colhida em um frasco estéril e bem vedado. Por que frasco estéril, né? Porque a gente faz diversas análises com esse material. Então, se a gente não tem um frasco estéril, aquele material pode contaminar, então isso pode ter interferência em exame físico, exame microbiológico, né?
Vedado também por causa disso, né? Se a gente não veda a amostra, essa amostra pode derramar, pode contaminar. E a amostra deve ser adequadamente identificada, com o nome do paciente, número da identificação, data e hora da coleta. Por quê? Porque a gente vai ver que a gente tem um tempo para a gente analisar aquele exame. Então, a gente precisa ter esse controle. Então, se a urina é coletada, né, num posto de enfermagem, né, por uma sonda, e ela fica lá no posto de enfermagem 6 horas, o laboratório ele precisa saber disso, porque cabe a ele informar que aquele material está impróprio para análise, bem como dos interferentes que possam conter naquele material. Então, aqui eu trouxe só 2 exemplos de frasco. Então, a gente tem um frasco para coleta de urina recente, urina aleatória, né? E aqui um frasco para coleta de urina 24 horas, né? Então, hoje em dia, a gente até tem diversos tipos de frascos, né? Então, com a tecnologia, né? Foi se aprimorando o exame de urina. Então, hoje em dia, a gente tem um Becker, né? Por quê? Para uma mulher coletar uma urina num frasco desse é muito complicado. Então, aí criou-se o quê? Um sistema. Então, já vem o quê? O tubo e o Becker, e eles vêm estéreis. Então, a mulher faz a asepsia e vai colher aquele material naquele Becker e transferir para o tubo. Justamente para evitar o quê? Qualquer problema e qualquer contaminação. Integridade da amostra, isso é muito importante em urinálise. A urina ela tem que ser enviada imediatamente após a coleta para o laboratório. E o laboratório tem até 2 horas para analisar esse material. Se esse material fica mais de 2 horas para ser analisado, esse material ele pode precipitar alguns solutos, ele pode formar cristais. Então, a gente já tem o quê? Interferentes nessa amostra. E se essa amostra não puder, né, ser analisada imediatamente? Ela pode ser refrigerada ou, então, a gente tem frasco também com conservantes químicos. Vale ressaltar que a refrigeração, ela também favorece a precipitação. Então, a gente sabe que a gente pode encontrar alguns tipos de cristais na urina, que também é um interferente. Então, aqui eu trouxe para vocês, falando um pouquinho dos conservantes, né? Então, primeiro conservante, né? A refrigeração. Qual que é a vantagem, né, desse processo? Ela não interfere em teste químico. Qual que é a desvantagem, né? Porque ela provoca precipitação de cristais de fosfato ou de urato amorfo, né? Então, a gente vai ver estruturas que não existiam naquela urina, mas que foram formadas devido ao processo de refrigeração. Só que tem uma outra vantagem aí, ela impede o crescimento bacteriano por 24 horas. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, se você vai licotar esse material, você pode deixar na geladeira, né? Mas você tem até 24 horas para você plantar esse material. Formaldeído é outro tipo de conservante. Ele é excelente conservante de sedimento. Só que ele tem uma desvantagem. Ele vai interferir nos testes químicos, né? Então, a gente tem que ter muita noção dessas coisas, porque às vezes o médico ele não quer saber do exame químico. Então, ele fala, olha, eu preciso saber do sedimento. Eu quero ver se aquele paciente tem uma célula tubular renal, né? Que é uma célula que não é comum de encontrar. Tá, então vamos colher em formaldeído. Mas o exame químico ele pode ser prejudicado. E outra coisa, a gente vai fazer um laudo, a gente tem que identificar todas essas informações, porque a gente precisa se respaldar. Então, o laudo ele tem que estar descrito que essa amostra estava conservada em formaldeído. Porque se por acaso a gente libera, né, esse teste químico, e esse teste químico tem uma alteração, né, algum interferente, então ele deu um falso positivo para uma bilirrubina ou algum outro teste, a gente está resguardado. Por quê? Vai ter uma frase falando que o formaldeído ele pode interferir no teste químico. Outro conservante aí que a gente pode usar, tolueno.
tolueno não interfere nos testes de rotina. Qual que é a desvantagem? Flutua na superfície da amostra e adere nas pipetas e materiais de ensaio. Então, aqui a gente tem uma desvantagem mais operacional, né? Porque uma substância que vai aderir em pipeta, às vezes a gente tem dificuldade de remover aquela substância, né? Que em laboratório a gente utiliza o quê? Pipeta volumétrica e pipeta graduada, e ambas são de vidro. Então, se aquele material vai ficar ali aderido, a gente já tem um viés, e às vezes a gente usa uma pipeta para várias análises, né? Então, às vezes isso torna inviável o procedimento. Temos também tubos com conservantes, que é esse tubo Gray C e S, e ele mantém a amostra estável em temperatura ambiente por 48 horas, e ele preserva as bactérias. Então, né, se a gente for pensar, isso é útil em quê? Em análise microbiológica, né? Então, é aquela amostra que foi prescrito o quê? Uma urocultura. Qual que é a desvantagem? Diminui o pH. Então, quando a gente fizer o exame químico, vai ter o quê? Uma interferência, né? Em uma análise, mas não deixa de ser uma interferência. Aqui eu coloquei só uma fotinha desse tubo. Então, é um tubo parecido com o tubo de sangue. E aqui dentro fica impregnado o conservante, que vai o quê? Preservar a flora bacteriana. Então, quais são as alterações de uma urina que não foi preservada, né? Então, aquela urina que ficou no posto de enfermagem mais tempo, ou que o paciente colheu em casa e demorou a levar para o laboratório, ou até mesmo que ele omitiu o horário da coleta, né? Então, ele coletou 6 horas da manhã, entregou meio-dia, mas falou que coletou 11. Mas a gente tem fatores que vão ajudar a gente a identificar isso aí. Primeiro, a cor ela vai ficar mais escurecida. Por quê? Por causa de oxidação ou redução de metabólitos. Segundo, aspecto, né? Então, aquela amostra ela vai ficar o quê? Mais turva. Então, às vezes, uma amostra que é límpida, se a gente demora muito tempo para analisar, ela vai se turvar. Por quê? Porque vai ter crescimento bacteriano ali e também precipitação de material amorfo, que são aqueles cristais que eu falei. Urato amorfo e fosfato amorfo. Odor, né? Vai estar com odor aumentado por causa de multiplicação bacteriana ou metabolização da ureia em amônia. pH vai estar aumentado por causa da metabolização da ureia também. Glicose, a glicose vai estar reduzida por causa de glicólise e também de consumo bacteriano, né? Então, a bactéria, ela consome glicose, né? Então, ela utiliza da glicose da amostra para o seu metabolismo. Então, a gente vai ter uma queda de glicose naquela amostra. Cetonas vão estar reduzidas, né? Então, os corpos cetônicos vão volatilizar ou vão ser metabolizados também pelas bactérias. Bilirrubina também vai estar o quê? Reduzida. Porque aquela amostra, provavelmente, ela vai estar o quê? Exposta à luz, né? Então, a bilirrubina, ela é fotossensível. Então, quando essa molécula ela é exposta à luz, ela se degrada. Então, a gente vai ter o quê? Uma queda de bilirrubina. Urobilinogênio também a gente tem redução por causa de oxidação. Nitritos, que a gente vai ver mais para frente o que é, estão aumentados. Por quê? Por causa de multiplicação de bactérias redutoras de nitrato, eritrócitos, leucócitos e cirídeos reduzidos também. Por quê? Porque aquelas estruturas vão se desintegrar, né? Então, aquela amostra ali não está conservada, não é um meio de cultura. Aquelas células elas vão o quê? Se degenerar e vão morrer. E bactérias vão estar aumentadas por causa da multiplicação. Então, se a gente for olhar, olha o tanto de interferência que a gente tem em uma amostra de urina que não está preservada. Então, é muito importante a gente ter noção disso, porque às vezes a gente vai dar um resultado que não é real para o paciente. Então, a gente tem que frisar com a equipe, né? Tem que pedir à equipe para ficar atento para quando receber a amostra, que a amostra esteja identificada com o horário da coleta,
né? Essa amostra ela tem que ser rastreada, então a gente tem que inserir nos sistemas laboratoriais o horário dessa coleta, porque qualquer problema que haja com essa análise, a gente tem que fazer uma análise crítica em cima disso. Então a gente tem que investigar o que aconteceu. Então, às vezes, é um problema de fluxo, né? Então, a gente tem um problema lá no hospital, né? Tem um fluxo que não está funcionando adequadamente. Então, aquela amostra, ela fica parada há muito tempo. Então, o que acontece? A gente tem que investigar, né? Então, peraí, por que essa amostra fica na unidade de internação 5 horas? Tá errado. Ou então, paciente que mora longe, né? Se o paciente mora muito longe, não adianta, aquela amostra ela vai perder de qualquer jeito, porque ela não vai chegar viável. Se ele não conseguir conservar, né? Se ele não conseguir refrigerar, então a gente pode o quê? Indicar um conservante. Então a gente pode indicar um tubo daquele, o CIS, né? Dependendo da suspeita clínica. Então isso é muito importante. Fase pré-analítica. 70% dos erros laboratoriais estão na fase pré-analítica. Então, quais são os tipos de urina, né, que podem ser coletados, né? Tipos de amostra. Então, nós temos a urina aleatória, que pode ser coletada a qualquer momento. Então, ela é útil para quê? Né? Para fazer o exame que se chama urina rotina, né? Que é uma triagem. Primeira amostra da manhã. Então, é uma amostra o quê? Mais concentrada. Então, é útil para fazer teste de gravidez e também para detectar proteinúria ortostática. Amostras em jejum, né? Então, o paciente ele faz a primeira micção e depois ele colhe a segunda amostra. Triagem para diabetes. E por que é feito dessa forma? Porque aquela amostra ela não vai conter nenhum metabólito de alimento ingerido antes do início do jejum. Tem a coleta de urina 2 horas pós-prandial, onde o paciente faz acompanhamento de diabetes. Então, ele faz uma coleta antes da refeição e uma após 2 horas, né? Isso também depois que ele faz uso da insulina. Então, é uma forma de monitorar a insulina, né? Temos também amostras de urina 24 horas, que são utilizadas para análises químicas quantitativas, né? Então, o que é quantitativo? A gente tem um número exato, né? Então, é aquele método que a gente tem um valor de referência e que a gente tem um resultado em valor numérico. Então, é um valor que é, por exemplo, de 10 a 100, o valor de referência. Então, acima daquilo, a gente tem uma proteinúria exagerada, né? E abaixo está dentro da normalidade. Então, a gente vai ver também quais são os tipos. Urina de jato médio com asepsia, que é usada para o exame de urina rotina e também para o exame de urocultura. Então, a gente vai estudar mais para frente também. E a coleta para análise de drogas, né? Então, só para frisar um pouquinho sobre essa coleta de análise de drogas, é uma coleta similar ao do jato médio, mas que tem um procedimento legal. Então, é uma coleta que ela tem que ser assistida, né? Então, tem que ter um profissional lá para assistir aquela coleta. Por quê? Por causa de falsificações, né? Então, esses exames de análise de drogas, eles são feitos para admissional, né? Em casos em que o médico suspeita de uma overdose, mas legalmente ele tem que ser assistido. Então, tem um profissional que vai até o banheiro junto com o paciente e vai acompanhar a coleta. E, além disso, existe um formulário, onde o paciente autoriza aquela coleta assistida e o funcionário que assistiu a coleta também vai lá assinar, se responsabilizando que ele assistiu aquela coleta e que aquela coleta é daquele paciente. Então, falando um pouquinho da urina 24 horas, né? Então, parece chata essa coisa de procedimento, né? Mas é extremamente importante. A gente vê que tem uma deficiência no mercado hoje em dia de diversos profissionais, porque eles não se atentam na fase pré-analítica. Então, uma urina de 24 horas não é só você entregar um frasco para um paciente e mandar ele coletar. Não, você tem que instruir.
Então, no primeiro dia, às 7 horas da manhã, aquele paciente vai urinar e vai desprezar a amostra. Então, é a primeira amostra da manhã. Foi desprezado. Depois, ele vai coletar todas as outras amostras até o segundo dia, 7 horas da manhã. Então, ele coleta esse frasco aqui, ó. E dependendo, o paciente coleta até mais de um frasco desse, se for um paciente que tem uma poliúria, né? Então, um frasco desse tem em torno de 3 litros, né? Então, se o normal é a gente urinar até 2 litros, um paciente que coleta mais de 1 galão desse tem um quadro de poliúria. E também é importante a gente avaliar o quê? Qual que é o exame que vai ser feito, porque são diversas dosagens. Então, aqui a gente tem uma figura de um frasco transparente e um frasco âmbar. Então, dependendo do exame, a gente tem que colher a urina no frasco âmbar. Por quê? Porque aquela amostra ela é fotossensível. Então, se a gente vai coletar nesse frasco aqui, essa amostra vai se degradar e a gente não vai ter o quê? Um resultado fidedigno. Então, é muito importante esse passo aí também. Então, no laboratório, vai ser anotado o quê? O volume para o cálculo das dosagens. Por exemplo, a proteinúria de 24 horas. Então, isso também é muito importante. Então, a gente vai o quê? Vai dosar esse volume e vai anotar para poder fazer o cálculo. Urina de jato médio. O paciente ele vai fazer a asepsia da genitália com lenço umedecido, vai desprezar o primeiro jato da urina e vai coletar o restante do volume. Então, vai ser feita a higienização da genitália. O paciente despreza o primeiro jato. Nesse caso aqui, ele vai colher a urina nesse becker e aí ele vai transferir para o frasco e vai entregar para o laboratório. Então, são procedimentos que não são difíceis, mas que são extremamente importantes e que a gente tem que orientar muito bem o paciente. E outra coisa sobre a urina de 24 horas, refrigeração. Porque uma amostra que vai ficar 24 horas parada, né? Dependendo da análise, ela não presta. Então, a gente tem que saber também isso. Essa amostra precisa ser refrigerada, porque às vezes a temperatura ambiente ela não é estável, ela se degrada. Então, se ela não for estável, a gente vai falar com o paciente, olha, você tem que guardar o frasco na geladeira. Infelizmente, tá? Eu não vou deixar o frasco de xixi na geladeira. Ok, a gente tem aquele termo que eu falei para vocês, termo de anuência. Então, o paciente ele vai assinar um termo se responsabilizando de qualquer resultado alterado, que não seja condizente com o quadro dele. Por quê? Porque aquela amostra ali está alterada. Então, a gente vai começar a falar sobre o exame de urina rotina. Então, a gente tem 3 etapas. Primeiro, exame físico. Segundo, exame químico. Terceiro, sedimentoscopia, né? Então, aqui a gente tem uma foto para ilustrar cada etapa. Então, o físico a gente vai ver, né, o aspecto daquele material. O químico é a tira reagente. E o sedimento é o quê? Microscópio, né? Então, a gente vai analisar aquela amostra na microscopia óptica. Então, exame físico. A gente vai avaliar o quê? Cor e aspecto. Então, a cor, ela varia de acordo com a concentração da urina. O normal é uma urina amarela, né? Mas ela pode ser amarela clara, amarela escura. Então, tem essa variação. E essa variação de cor se deve a funções metabólicas normais, atividade física, medicamentos e também condições patológicas. Então, agora a gente vai ver os casos em que a gente tem alteração de cor. Então, aqui a gente tem diversas amostras de urina e cada uma tem uma cor diferente. Então, essa aqui é incolor, essa é amarelo claro, essa é um amarelo, essa é um amarelo escuro, que parece um âmbar, essa é laranja, essa é verde, essa é azul, essa aqui é mais roseada. Então, a gente tem diversas apresentações de cor
para uma amostra de urina. Então, a amostra amarelo claro ou incolor é uma amostra o quê? Diluída. Então, a gente tem vários casos. Por exemplo, a hiperidratação. Então, é aquele paciente que bebeu muita água, consequentemente, ele fez o quê? Filtrou e excretou muita água. Amarelo pálido, né, que é um amarelo mais claro, mesma coisa, é um paciente com poliúria ou com diabetes, né? O paciente com diabetes tem um quadro de poliúria. Então, ele aumenta o volume urinário, com isso ele tem o quê? Dissolução. Amarela escura, âmbar e laranja. Então, acontece em casos em que a gente tem concentração da amostra, né? Então, é aquele paciente que está o quê? Desidratado, então ele concentrou a urina. Presença de bilirrubina, né? Então, é um paciente que tem alguma doença hepática, então ele não excreta a bilirrubina da forma que deveria, né? Então, ele acumula bilirrubina sai na urina. Medicamentos, como por exemplo o pirídium, né? Que a gente vai ver que a cor pode ser totalmente diferente. E é muito importante também a gente observar aqui que uma amostra muito escura, ela pode interferir em outras análises, como por exemplo no exame químico. A gente vai ver que é um exame visual, né? É relacionado com a... Então, se a gente tem uma urina muito escura, a gente não consegue fazer uma leitura daquela fita. Então, o exame ele é prejudicado. E isso também a gente vai reportar no laudo. A gente não faz o exame químico e a gente explica que não foi possível fazer o exame químico devido à intensa coloração da urina. Uma amostra vermelho e rosa, né? Então está associada aí com a presença de hemácias ou hemoglobina ou mioglobina, porfirinas e medicamentos, como por exemplo rifampicina. Mas se a gente for olhar na prática clínica, na maioria das vezes, uma amostra avermelhada é uma amostra o quê? Hemorrágica. Então a gente vê muita quantidade de hemácia. Mas existem outras causas também. Então, a gente pode ver uma urina avermelhada que não tenha nenhuma hemácia, praticamente. Então, a gente tem que fazer essa análise, né? Compreender o que está acontecendo. Verde. Então, é uma urina que tem, de um paciente que tem bilirrubina oxidada. Ou então, ele tem uma infecção urinária pela pseudomonas. Então, até quem trabalha com essa pseudomonas, no meio de cultura, ela fica verde, né? Então, como, por exemplo, através do uso de medicamentos, metronidazol, metildopa, levodopa. Então, são medicamentos que vão provocar alteração de cor para preto. Também vai ter o quê? Alteração de exame químico. Então, agora, o aspecto, né? Então, a gente analisa o quê? A transparência ou a turvação da amostra da urina. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma observação visual e aqui outro papel-chave, né? A amostra ela tem que ser homogeneizada, né? Porque a gente tem o quê? Gravidade. Então, a gente pode ter precipitação de estruturas e aquela amostra vai ficar límpida, né? Mas, na verdade, ela é turva quando a gente homogeniza. Então, isso é muito importante. A amostra está lá parada. Você vai fazer exame físico, não pega ela e olha, não. Espera aí, vamos lá, vamos homogeneizar essa amostra, né? Para ela ficar uniforme, e aí a gente vai fazer a verificação. Então, o normal é transparente, mas ela também pode ser opaca, né? Que a gente chama de ligeiramente turva, né? Então, quando que a gente tem a amostra opaca, né? Quando a gente tem tempo de coleta prolongado, né? Então, a gente tem o quê? Proliferação bacteriana e aquela amostra ela começa a se turvar, né? Então, é relacionado aí com a conservação da amostra. Mulheres, né? Então, a gente vê que mulher tem muito muco, né? No sedimento urinário. Então, isso interfere também na turbidez da amostra.
E a gente também tem a amostra turva, né? Que já é 1 grau a mais da opaca. Então, aqui a gente tem 3 amostras. Então, aqui a gente tem uma amostra transparente. A gente enxerga o outro lado. Aqui a gente tem uma opaca, né? A gente enxerga o outro lado, mas está um pouco embaçado, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de opaco ou ligeiramente turvo. E aqui a gente já tem o turvo, né? Onde a gente não enxerga o outro lado. Então, a gente tem 3 aspectos e esses aspectos devem ser observados sempre homogeneizando a amostra. Então, no aspecto, a gente vai ver elementos que provocam turvação da urina. Então, o que a gente pode observar aí, né? Precipitação de cristal, como, por exemplo, urato e fosfato amorfo. Então, aquela urina que passou do tempo de ser analisada, né? Então, aquela amostra não foi conservada e favoreceu o quê? Precipitação de cristal. Bactérias, biócitos, eritrócitos, né? Que são hemácias, e fungos. E uma observação, né? Dependendo do grau de turvação, a gente tem que ver uma grande quantidade de material observado, né? Então, é uma relação, né? Quanto mais turvo o material, mais quantidade a gente vai observar lá na microscopia. Falando um pouquinho sobre o exame químico. Então, a gente tem as tiras reagentes, né? Que são utilizadas para o exame químico. E é um método que é simples e que é muito rápido. E é um método que hoje em dia pode ser automatizado, né? Então, aqui a gente tem uma caixinha de uma tira, né, reagente. Então, aqui a gente tem diversas tiras. Então, cada quadradinho desse aqui faz uma análise. E a gente tem também um aparelho aqui que é automatizado. Então, né, hoje em dia, os laboratórios são mais modernizados. A gente tem o quê? Identificação de amostra por código de barras. Então, não é aquela amostra que vem escrito o nome do paciente. Então, a gente vai inserir o código de barra através do leitor, vai mergulhar a fita e o aparelho ele vai fazer a leitura. Então, isso aqui até ajuda a gente, porque aqui é uma leitura visual, né? A gente tem um parâmetro aqui, mas às vezes a gente pode confundir na leitura. O aparelho não. O aparelho ele já vai soltar a leitura. Já é mais confiável, né? Então, qual que é a metodologia manual, né? Então, primeiro a gente vai imergir completamente a tira numa amostra de urina, bem homogeneizada. Então, depois a gente vai eliminar o excesso dessa tira e vai esperar o tempo da reação. Então, esse tempo ele é especificado pelo fabricante. Então, nessa caixinha aqui, ele vem falando. Então, quanto tempo você tem que esperar? Você tem que esperar 60 segundos para fazer a leitura. Ok, então com 60 segundos, você não faz essa leitura. Após os 60 segundos, você vai colocar ela aqui entre esses quadradinhos e encaixar o padrão de cor com o padrão de cor que está na caixinha. Né? Então, a gente vai fazer comparação das reações coloridas com a tabela do fabricante. Então, a gente pega essa fitinha e coloca lado a lado de cada um e vai identificando. Então, a gente tem que casar todos esses quadradinhos com esses quadradinhos aqui. Então, vamos supor, no primeiro quadradinho lá que é da glicose, dei um verde bem escuro. Então, a gente vai colocar aqui, né? Ou aqui. Então, se ele está igual a esse, então, ele tem 3 cruzes de glicose. Cetona. Cetona deu um rosinha mais claro. Então, a gente vem aqui. Cetona, 1 cruz. E é semi-quantitativo, mas isso é relacionado também com a quantidade. Por exemplo, aqui a gente tem proteínas, né? Aqui está falando que a gente tem que ler após 60 segundos. Então, negativo, ela é dessa cor, um traço, ela é um verde clarinho,
Uma cruz, né? É a partir de 30 miligramas. Então, ela fica nessa cor um verde mais escuro. Aqui já é superior a 50, se eu não me engano. Aqui 300, aqui superior a 2.000. Então, a gente vai relacionar isso aí de acordo com a cor. Nitrito. Então, a gente pega lá a tirinha, coloca do lado aqui. Se o nitrito for positivo, vai ficar rosinha. Se não, vai ficar mais claro, né? Próximo de um branco. Então, é dessa forma que é feito. Então, o que a gente faz no exame químico, né? Então, a gente faz pH, proteínas, glicose, corpos cetônicos, detecção de sangue, bilirrubina, urobilinogênio, nitritos, esterase leucocitária, que é uma enzima, e densidade. Então, a gente tem 10 análises que podem ser feitas com uma só tira. Então, é um método abrangente e um método barato. Então, falando primeiro sobre o pH, então ele vai avaliar o quê? O equilíbrio ácido-básico do organismo. Então, o normal para uma primeira urina da manhã é um pH entre 5 e 6. Já em amostras aleatórias, um pH de 4,5 a 8 é considerado normal. Mas tem que se levar em consideração um conjunto de informações, né? Então, tem que casar esse resultado da urina com o do sangue, né? Então, avaliou o equilíbrio ácido-básico da urina, tem que correlacionar com o do sangue. Avaliar a função renal do paciente. Então, é um paciente que é portador de insuficiência renal aguda ou crônica. Presença de infecção urinária, né? Pode alterar pH também. Então, a gente tem diversos acontecimentos e que a gente tem que, né, correlacionar aí com esse pH. Então, qual que é o significado clínico, né? Urina ácida, em caso de enfisema, diabetes, desidratação, presença de bactérias produtoras de ácido, como, por exemplo, a Escherichia coli. Então, se a gente for olhar, são patologias, né, e apresentações clínicas em que a gente tem uma acidose sanguínea. Então, é uma correlação aí. Urina alcalina, hiperventilação, né? Então, é aquele paciente que fez uma hiperventilação e excretou o CO2 do organismo dele, lá nos pulmões. Então, a gente teve o quê? Um aumento do pH. Vômitos, né? Então, aquele paciente que perdeu muito ácido através do vômito. Acidose tubular renal. Presença também de bactérias produtoras de urease. Então, a gente tem diversos casos aí. Tanto para a urina ácida, quanto para a urina alcalina. Proteínas, né? Então, são indicativos de doença renal. Então, a presença de proteinúria, ela pode identificar uma doença renal precocemente. Então, às vezes, é aquele paciente que tem uma ureia e uma creatina que ainda não se elevaram, né? Mas a proteinúria dele já começa a aparecer, né? Então, a gente não tem um achado laboratorial no sangue característico, mas na urina a gente já começa a suspeitar. Então, o normal é abaixo de 10 miligramas por decilitro, né? Numa urina aleatória. E qual que é a principal fonte, né, de proteína na urina? É a albumina, porque ela é uma proteína de baixo peso molecular. Então, ela é facilmente filtrada e é facilmente excretada. Mas uma proteinúria, ela nem sempre significa doença renal. Então, a gente tem que fazer o quê? Testes adicionais. Então, quais são as causas de proteinúria? Então, a gente tem várias causas: pré-renal, renal e pós-renal. Então, olha a complexidade, né, de se avaliar a proteinúria. Então, a pré-renal são condições que afetam o plasma antes de atingir o rim. Então, a gente não tem um problema renal, a gente tem um problema que anterior.
E não é indicativo de doença renal, obviamente. Então, quais são as causas, né? Então, de aumento de proteínas de baixo peso molecular. Hemoglobina, mioglobina e proteínas reativas de fase aguda, né? Então, a gente pode encontrar hemoglobina em pacientes com hemólise intravascular. Então, é aquele paciente que tem o quê? Uma anemia hemolítica. Então, a hemácia dele foi destruída dentro do vaso. E aquelas proteínas vão ser filtradas e excretadas. Lesão muscular vai liberar o quê? Mioglobina. Mieloma múltiplo. O paciente elimina o quê? Proteína de Benson Jones, né? É uma proteína derivada do quê? De anticorpo, da cadeia leve dos anticorpos. Então, o mieloma múltiplo é um câncer de quê? De células B. Inflamações, por quê? Aparece proteína reativa de fase aguda, né? Que está presente aí, tanto em inflamação quanto em infecção. Causas renais. Então, renal, o problema já diz, é lá no rim. Então, a gente pode ter por dano glomerular ou tubular. Então, em dois locais diferentes. Ou lá no glomérulo ou no túbulo. Então, quais são as causas glomerulares? Então, a gente tem o quê? A amiloidose, né? Que é uma doença onde o paciente deposita uma proteína normal no rim. Então, aquela proteína normal, né? A proteína amiloide, ela provoca o quê? Uma lesão no glomérulo. Então, com essa lesão, começa a aparecer o quê? Proteína na urina. Causas tubulares. Então, a gente tem exposição a substâncias tóxicas e metais pesados, ou então graves infecções virais. Então, a gente tem uma disfunção tubular na reabsorção. Então, aquela substância que deveria ser filtrada e reabsorvida, não vai ser reabsorvida e vai ser o quê? Totalmente excretada. E aqui a gente tem a microalbuminúria, que é um teste, né, que não é de urina rotina, mas como a gente está falando de proteínas, eu achei melhor colocar, que a gente avalia o quê? Nefropatia diabética. Então, isso é muito útil. E isso é avaliado em paciente assintomático. Então, antes do paciente ter o sintoma da nefropatia, ele já tem a presença de microalbuminúria. Então, esse exame é extremamente importante para triagem e diagnóstico de nefropatia diabética. Mas, lembrando aqui, em amostra de urina 24 horas, né? Não é exame de urina rotina. Causas pós-renais. Então, isso acontece quando as proteínas vão ser adicionadas à urina, quando ela passa pela estrutura do trato urinário inferior, como, por exemplo, ureteres, bexiga, uretra, próstata e vagina. Então, quais são as principais causas, né? Infecções bacterianas, fúngicas e inflamações. Então, é quando a gente tem o quê? Exudatos, né? Então, a gente tem um processo inflamatório e, com isso, a gente aumenta o quê? Proteínas em decorrência desse processo. Bom, a gente vai parar por aqui e depois a gente continua o restante